Bom dia, eu sou a consultora tributária Ellen Ribeiro e eu venho, por meio dessa apresentação aqui, convocada pela empresa, né, a apresentar um pouquinho sobre a reforma tributária e as mudanças que ela pode trazer. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se o senhor CEO está preparado para vender mais e lucrar menos. É uma pergunta que pode parecer até estranha, mas isso pode acontecer com muitas empresas do comércio durante a reforma tributária. Imagina descobrir que seus preços estão errados, que você perdeu créditos tributários, ou que seu concorrente se adaptou antes e ganhou vantagem no mercado. A verdade é que a reforma tributária ela não vai mudar apenas os impostos, ela vai mudar a forma como o comércio calcula os preços, como ela administra o fluxo de caixa e como ela toma decisões estratégicas. Então, o que exatamente muda? E como essa empresa pode se preparar é o que a gente vai descobrir hoje. Vamos simplificar. Hoje as empresas lidam com vários tributos, como ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Com a reforma, boa parte deles vai ser substituída por esses dois impostos, que é o CBS e IBS. O CBS administrado pela União, o IBS administrado por estados e municípios. Outra grande mudança que vai acontecer aqui é a chamada não cumulatividade plena, ou seja, as empresas elas vão poderá recuperar crédito sobre praticamente todas as compras relacionadas à atividade do negócio. Além disso, também vai ter a mudança no local de tributação. Então, antes, muitas decisões eram tomadas por causa de benefícios fiscais estaduais. Hoje, o imposto vai ser cobrado onde ocorre o consumo. E tudo isso vai ocorrer durante uma longa faixa de tempo. Então, desde 2026 até 2033, essa mudança vai estar ocorrendo. Por alguns anos, a empresa ela vai ter que conviver com o sistema antigo e novo ao mesmo tempo. Então, o que a gente acabou de ver aqui? Dá um geral para empresas no geral. Vai ocorrer a substituição desses tributos por CBS e IBS, vai ter a tributação no destino, que é outro ponto muito importante, o crédito financeiro amplo e automático dos tributos. Com isso, ao final da reforma, a gente vai ter a expectativa, né? A expectativa é essa. A gente vai ter a redução do tempo de conformidade tributária pela simplificação da lei tributária, porque a gente vai estar com esses novos dois impostos, né? O dual. Então, o que fazer, né? E o comércio? Como que o comércio vai entrar aí nessa história? Primeiramente, os preços. A tributação ela vai passar a ser calculada por fora, ou seja, vai ter que ter uma revisão completa da precificação dos produtos para evitar a perda de margem. Então, os impostos atualmente, eles são por dentro, a gente já está vendo na notinha a separação do CBS e IBS. Então, a gente tem esses impostos por dentro, a gente compra o produto, a gente consegue até ver ali na notinha o imposto estadual, municipal, federal. Mas com o IBS e CBS, o que vai acontecer? Todo aquele valor agregado ao que foi produzido ou que é o comercializado, né? Esse resultado líquido vai ser o valor onde vai ser aplicado a porcentagem da tributação. Então, é necessário que haja uma revisão completa dessa precificação, porque já foi calculado que o preço das coisas vão aumentar por conta disso. Por segundo, o fluxo de caixa, né? Com o chamado split payment, o imposto ele vai ser separado automaticamente no pagamento da venda. Ou seja, um dinheiro que antes ele ficava por um tempinho ali no caixa, ele não vai mais ficar disponível para isso. Então, é necessário que haja uma organização, uma administração financeira sobre o fluxo de caixa para que isso não comprometa, né, o fluxo de caixa da empresa. Terceiro, a gente tem as operações, então, os sistemas, as notas fiscais, os controles internos, os processos, todos precisarão ser atualizados para que sejam conforme a reforma. Além disso, a competitividade, né? Com o fim desses diversos incentivos fiscais que a gente tem hoje, as empresas mais eficientes vão ter mais vantagem.
Então, a disputa deixa de ser sobre os benefícios tributários e ela vai passar a ser sobre a gestão, sobre a logística, sobre a produtividade. Então, aqui, o que que a gente tem que ver? Contratos com fornecedores, clientes, marketplaces, tudo isso vai ter que ser revisado para que reflita as novas regras da reforma. E quanto pode custar não se preparar, hein? É um preço que ninguém quer pagar, porque essa é a pergunta mais importante. Porque, assim, uma empresa despreparada, ela pode perder os créditos tributários, ela pode errar na formação de preços, ela pode sofrer falhas operacionais durante a transição, ela pode enfrentar multas, problemas de conformidade e o pior, ela pode perder a competitividade justamente para quem começou a se adaptar antes. Então, na reforma tributária, esperar para agir pode sair muito caro. E com isso, a gente tem diversos desafios e oportunidades que podem ser vistos com a reforma. Então, essa drástica redução dos regimes especiais, dos incentivos, é necessário a revisão dos locais onde as empresas estão. Além disso, a tributação de brindes, de bonificações, a devolução de capital em bens, as transferências entre partes relacionadas, vai passar a ser diferente. Ou seja, vamos lá, vai ter a desoneração das exportações com maior agilidade. A gente tem esse novo imposto seletivo, né, que é o imposto do pecado, o IS, que se a empresa comercializa esses itens, ela tem que estar de olho, né? Vai ocorrer uma uniformização do conceito do local da operação, uma maior transparência nos preços, né? Nos documentos fiscais. É necessário que sejam revistos contratos de médio e longo prazo, porque essa precificação que vai ocorrer, ela vai alterar as margens, o preço de vendas, de compras, os custos, né? Tudo isso vai interferir. Então, é necessário que a empresa tenha novas estratégias comerciais, novos mix de produtos, ainda mais se ela atuar tanto nessa área de imposto do pecado, é interessante ela ter um outro mix de produtos, novas oportunidades. Por quê? Porque vai ter perdas de incentivos fiscais no longo prazo. Para isso é necessário ter novas estratégias logísticas. Então, a tributação da origem e destino vai mudar nisso, porque o critério espacial é diferente. E, além disso, algo que é muito presente nos dias de hoje são os marketplaces, os aplicativos, né, de compra e venda. Por quê? Porque vão ter novas obrigações para essas plataformas digitais. Elas vão passar a ser responsáveis solidários pelo IBS e pelo CBS, quando elas intermediarem as vendas ou as importações. Além disso, as aquisições de bens de capital elas vão passar a gerar crédito integral e imediato para as empresas. Então, a reforma tributária ela não é apenas mais uma obrigação legal. Ela é uma mudança estratégica que vai exigir planejamento, capacitação e adaptação da empresa. Cada uma dessas empresas, né, como a sua, elas, vocês, né, tem que começar agora, porque assim vocês vão ter mais controle, vocês vão ter mais segurança, mais condições para aproveitar as oportunidades que vão surgindo com a reforma. E as empresas que deixarem para depois, que eu espero que não seja o caso dessa empresa, vão enfrentar custos maiores, dificuldades necessárias, às vezes pode gerar até o fim da empresa, porque a reforma ela vai afetar a empresa como um todo. E a pergunta aqui não é se a reforma ela vai impactar o negócio, porque isso é uma realidade, ela vai afetar. A pergunta é quanto a sua empresa está preparada para isso acontecer. Ela está preparada quando isso realmente se concretizar? Porque a forma de se preparar. É necessário organizar a contabilidade, o fluxo fiscal, é necessário acompanhar as regulamentações complementares, porque a reforma ainda está ocorrendo. Ainda não, a gente não tem a legislação completa sobre ela. É necessário buscar capacitação e orientação de fontes seguras, consultores tributários, planejar novos preços de compras e vendas, organizar e estruturar o setor financeiro da empresa e ver os contratos.
porque a reforma tributária ela é sobre isso, quem se antecipa ganha vantagem competitiva. Então, essa apresentação aqui que eu venho trazer sobre a reforma tributária, espero que vocês contratem o contrator tributário preparado para cada uma das fases desses longos anos que serão aí a reforma tributária. Tenham um bom dia.